Senhores, senhoras, caros colegas, novamente eu estou com vocês para conversar um pouquinho mais sobre a Lei da Alienação Parental, a Lei 12.318 e o contraponto da lei. Eu já tenho falado algumas vezes, existem aí alguns vídeos colocados em que eu me manifesto frontalmente contra a Lei 12.318. E a razão da minha fala é exatamente justificar por que razão eu sou contra a aplicação desta lei. Eu quero dizer aos senhores, inicialmente, que eu recebi alguns e-mails e foi me questionado duas coisas. Eu disse numa das palestras que foi colocado na PL 4488 que 80% das denúncias de abuso sexual de vulnerável e de pedofilia são denúncias falsas. E também, quando se refere à Lei 12.318 de 2010, a mesma fala, o mesmo índice foi repetido. Eu disse mais, eu disse que eu não entendia onde é que tinham buscado esses números, porque eu não os encontrei em lugar algum. E eu citei aqui um número da Copevide, que é um número bastante científico e autêntico, em que apresenta um percentual bem diferente deste. E o que apresentam os promotores que fazem parte da Copevide é que 92% das denúncias feitas de abuso sexual e pedofilia, elas são verdadeiras. Um número muito pequeno, de 5 a 8% é que são falsos. Alguém mandou-me e fez-me a gentileza de enviar essa reportagem que foi publicada no jornal Extra, o Globo, do Rio de Janeiro. Essa reportagem ela foi publicada em 2012. Vejam, senhores, nós estamos em 2016. E naquela ocasião, a psicóloga do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome dela aqui, e nem da promotora que acompanhou a fala da psicóloga, eles não basearam isso em nenhuma estatística. Isto foi um chutômetro que, como todo brasileiro está acostumado a fazer, que chegou e soltou esse número 80%. Mas se perguntar a elas aonde é que elas encontraram esses 80%, elas não terão um documento, uma estatística que possa comprovar o que realmente elas estão afirmando aqui. De sorte que eu prefiro ficar com a estatística apresentada pelos promotores da Copevide do que com esta estatística que tem sido colocada no projeto de lei 4.053 e também agora no projeto de lei 4488. Uma outra coisa que eu quero questionar com vocês é o fato de que alguém chegou a me falar, a dizer ou a escrever no Face de que eu só falo de Gardner e eu não apresento outro psicólogo, a opinião de um outro psicólogo. Eu quero dizer a vocês por que razão eu não faço isso. Eu não faço isso porque em todos os laudos psicossociais que eu tenho conhecimento, e são muitos, todos eles apresentam a bibliografia, os livros de Dennis Winnicott, também eles apresentam um livro da Jocélia Lima Punchon Gomes e também de doutora Maria Tereza Maldonado e também de doutora Elaine Cristóvão de Azevedo. E por último também a Priscila Maria Pereira Correia da Fonseca. Por que eu não cito essas pessoas e o que elas falam? Porque elas são discípulas de Gardner. E o que Gardner fala, elas repetem em seus livros. Então, eu já vou logo falar do mestre Gardner e não falar dos discípulos que o seguem
e que fazem a mesma coisa que ele. Então a razão pela qual eu falo do Gardner é por essa razão. É que os discípulos dele fazem as mesmas considerações que ele. Elas se baseiam nele. Se vocês pegarem a PL 4053, que deu origem à Lei 12.318, vocês vão verificar lá que existe uma sustentação feita pela desembargadora Berenice, em que ela cita expressamente as palavras de Gardner só, e de mais nenhum outro psicólogo. E uma outra coisa que me chama muito a atenção na Lei 12.318 é o fato de que essa lei ela foi feita, ela foi elaborada por associações, e eu não vou citar o nome delas aqui porque eu não quero fazer propaganda delas, e são todas associações de proteção a homens que têm algum tipo de problema, ou abuso sexual, ou pedofilia, ou alguma outra coisa que os faz se associarem a essas associações. E foram essas associações que apresentaram o projeto de lei 4053. Não houve nenhuma audiência pública que eu tomasse conhecimento que tenha sido convocada plenamente pelos meios de comunicação. Houve apenas uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, e lá estavam presentes unicamente esses defensores dessas associações. Não havia lá nenhuma defensora da Associação das Mulheres, como também não consta na justificativa, e eu faço questão de que vocês leiam a justificativa da Lei 12.318, que é a PL 4053, e vocês vão ver lá que não tem nenhuma representante da Associação das Mulheres e quanto às violências que as mulheres sofrem. Assim também não existe nenhuma cooperação de uma associação de proteção às crianças. Então essa Lei 12.318, ela não foi feita para proteger a mulher, não foi feita para proteger as crianças. E quando eu falo para vocês que o importante numa lei é você estudá-la, analisá-la e verificar o pano de fundo que a tem, por que razão ela existe, qual é o interesse dela existir, é exatamente por isso. Porque a Lei 12.318, ela existe, foi firmada numa teoria que foi feita para defender pessoas de crimes de pedofilia. Eu já citei o nome deles, Woody Allen, Michael Jackson e mais um punhado de outras pessoas lá nos Estados Unidos, notáveis. E o Gardner vendia os seus pareceres a preço de ouro para defender esses bandidos contra as crianças. Ele não fez absolutamente nada que favorecesse as crianças ou as mulheres. Eu quero dizer para vocês também que existem na teoria de Gardner um outro aspecto que é por demais importante que vocês prestem atenção. Ele teve um discípulo de nome de Ralph Unterweger, se não me engano é essa a promessa, essa é a pronúncia, e eles fizeram, além da teoria que Gardner criou, criaram também a teoria da ameaça, ou a terapia da ameaça. Esse Ralph, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu pertenço a uma crença da qual esse Ralph também dizia pertencer, ele era um pastor luterano. Esta teoria ela tem por finalidade penalizar a mãe por atos de denúncias de abuso sexual de vulnerável.
E esta teoria da ameaça, essa terapia da ameaça, mais propriamente dito, ela está inteirinha no artigo 6º da Lei 12.318. E ela tem por finalidade, eu diria que ela está fincada em um tripé da seguinte forma, vejam vocês. A primeira coisa que eu vejo nesta teoria feita por Gardner e seu discípulo Ralph, e que foi aplicada em nossa lei integralmente, é desestabilizar a cônjuge economicamente, inviabilizando-a e desencorajando-a a recorrerem das decisões, aplicando nelas multas. Essas multas, elas são aplicadas de que forma? Veja lá, o juiz pega e marca um dia para que ela leve uma criança para visitar o pai que é um pedófilo, que abusou da criança sexualmente. E se ela não o leva, ele aplica a multa. E eu tenho um caso aqui em meu escritório, que a minha cliente, a mãe da criança, ela está sendo multada em R$1.000, vejam senhores, R$1.000 por cada recusa em levar a criança até o abusador. E ela não tem levado, por recomendação minha, por orientação minha. E eu não estou desobedecendo ordem judicial, eu estou cumprindo, porque eu não levo a criança, mas eu me sujeito à multa. De uma forma ou de outra, eu estou cumprindo a lei. E esse tripé, esse primeiro pé do artigo 6º, ele tem por finalidade minar as economias da mulher, para que ela não tenha condições de contratar advogado para enfrentar e entrar com todos os recursos possíveis e necessários para que a criança não vá para o corredor da morte. O segundo aspecto do artigo 6º, e que faz parte da teoria desses dois pedófilos, é desestabilizar a mulher emocionalmente. E de que forma? Veja bem, a primeira coisa que o juiz faz quando ele aplica multa e a mulher não apresenta a criança para o pedófilo, para o abusador, o juiz pega e inverte a guarda. Esta inversão da guarda implica em arrancar a criança do seio materno com violência. Veja vocês, eu tenho vídeos, e tem vídeos aí na internet que vocês poderão ver, de oficial de justiça entrando nas casas ou na casa dessa mãe, até mesmo depois das 20 horas, o que não é permitido pelo nosso Código de Processo Civil, porque ele prevê que os atos deverão ser praticados das 6 horas da manhã até as 20 horas. E eu tenho uma história que está gravada em vídeo, em que depois das 20 horas, apareceu lá na casa dessa mãe o oficial de justiça acompanhado de 2 policiais e arrancaram dela os seus 2 filhos pequenos e aos pontapés, porque as crianças esperneavam, foram colocadas e jogadas no carro do pai. Isso desestabiliza emocionalmente a mulher. Isso a deixa completamente abalada. E além disso, eu devo dizer mais, que este fato de se retirar a criança desta forma está afrontando o artigo 227 da Constituição Federal, e também está indo de encontro ou contra os artigos 15 a 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e além de vários outros artigos de tratados internacionais de que o Brasil é signatário.
porque a dignidade da criança ela está sendo ferida, psicologicamente a criança está sendo afetada e fisicamente a criança está afetada. Então, quando eu digo que esses oficiais de justiça, soldados que praticam esse ato desta forma, eles deveriam ser processados criminalmente, e inclusive quem os mandou agir dessa maneira. E a terceira maneira de acabar com o cônjuge é desestabilizando-a fisicamente e psicologicamente. Uma mãe que sofre esse tipo de agressão, tendo seus filhos arrancados das suas mãos para serem entregues a um pai que ela sabe que é um pedófilo, que é um abusador sexual e que no final vai acabar matando seus filhos, ela acaba ficando doente psicologicamente, acaba ficando doente inclusive fisicamente, ela acaba sendo destruída por esse ato. E aí então vêm essas associações e oferecem os seus serviços para esse pai abusador. E aí então os advogados que são colocados à disposição, eles vão lá para o juiz e sugerem que mandem a mãe fazer um tratamento psicológico. E os psicólogos que vão fazer esse tratamento, eles já estão treinados para poderem colocar lá no final do laudo que a mãe é uma psicopata. E ela, sendo uma psicopata, ela deixa de ter o pátrio poder. O juiz a proíbe de se aproximar do filho. E existem mães que estão já há muitos anos sem ver os seus filhos por conta desta inversão de guarda. E eu pergunto aos senhores: é certo isso? Vocês já acham correto essa lei? Eu, bem recentemente, eu tive em um dos processos que eu atuo e que a criança ainda está com a mãe, e eu digo isto não com orgulho nenhum, não. Eu falo isso que eu faço e que eu fiz foi no estrito cumprimento de meu dever. Durante 5 anos eu estou nesse processo. Possivelmente o processo que eu estou trabalhando ele seja pioneiro, ele seja o primeiro que aconteceu nesse sentido. E nós entramos aqui em nosso escritório com todos os tipos de recursos possíveis e imagináveis dentro da legalidade. E nós fizemos com que a criança não fosse entregue ao pai. Finalmente, dado a insistência do pai, que quer, porque quer a criança, uma criança que quando ele abandonou a habitação conjugal, ela tinha 6 anos, e foi quando então ela fez a queixa de que o pai abusava sexualmente dela. Hoje ela já não é mais uma criança, hoje ela está com 12 anos. E eu pude agora chegar para o meritíssimo juiz e falar para ele: a criança vai para o pai, só que antes eu quero que tenha uma mediação. Vossa Excelência, o pai e a criança, sem a presença dos advogados. E Vossa Excelência ouça o que a criança tem a dizer, ouça o que o pai tem a dizer, e depois decida. O juiz não teve condições de fazer essa audiência
essa mediação, porque dizia ele que não sabia lidar com esta situação. E aí, eu quero voltar depois a esse ponto. Ele nomeou uma psicóloga para fazer a mediação. E essa mediação ocorreu. E eu devo dizer que eu fiquei muito chocado com o que ouvi. Porque a criança, antes de começar a dizer para a psicóloga, ela iniciou dizendo assim: eu estou muito cansado. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não acredito em ninguém. Mas por que você não acredita em ninguém? Porque as outras duas psicólogas que me fizeram o exame psicossocial, elas não escrevem o que eu digo. Eu digo A, elas escrevem B. Eu digo D, elas escrevem E. Isso veio provar de que os laudos anteriormente feitos, eles estão falhos e passíveis de anulação. E aí esta psicóloga disse a esta criança: eu acredito em você, e eu quero ouvir você e o teu pai. E houve a mediação. Ela foi ouvida, o pai foi ouvido, e agora o juiz deverá decidir. E dessa decisão, futuramente, vocês tomarão conhecimento. E o que eu queria mencionar para vocês, que eu falei que eu voltaria nesse ponto, é o fato de que, quando é feito o laudo psicossocial, esse laudo ele já é pré-preparado para que lá no final a psicossocial ponha: não há indícios de abuso sexual, mas sim de alienação parental. Mas olha, mas lá no início a criança conta o que houve. O pai até confirma que realmente aquilo aconteceu, porém dando a versão que bem lhe interessa para a sua defesa, mas não deixa de confirmar que houve o fato. E ali a psicossocial informa que há alienação parental. Esta conclusão ela está errada. E por que a psicossocial faz isto? Só pode ter dois motivos. Ou ela tem medo de dizer que é abuso sexual, porque se ela assim o fizer, ela irá depor no processo criminal como testemunha para explicar por que razão ela pensa dessa forma. Ou existe uma influência muito grande externa e que mais tarde nós haveremos de saber. Essa influência ela é tão descancarada que essa semana, vendo aqui o Face de uma associação, e eu nem vou citar o nome da pessoa porque realmente isso me causa até asno quando eu falo nisso. E aqui eu falo sobre, ele fala sobre um caso lá em Blumenau, em que um juiz teve a coragem de não dar guarda compartilhada, não inverter a guarda. Só que aconteceu que esse pessoal dessa associação de defesa, desses pais bonzinhos, foram lá e foram a uma desembargadora, que inclusive ela apareceu há poucos dias em uma videoconferência ou em uma conferência lá em São Bento do Sul, e ela falava claramente de que era favorável à Lei 12.318, e eles conseguiram reverter a situação, e o pai ele foi solto da prisão
porque ele tinha até sido preso pelo abuso sexual sofrido. Mas o pior não é isto. O pior é que o juiz lá de primeira instância, e que agiu de boa fé, ele leva o nome de abusador. Olha, está aqui, ele leva o nome de abusador. Então, a pressão que sofre o juiz por esses grupos, a pressão que sofre as assistentes sociais, as psicólogas que atuam nesta área, é tão grande, que elas preferem ver uma criança morta do que sofrerem retaliação. Elas não têm a coragem de falar a verdade. E por não falarem a verdade, nós temos aí casos como a Isabela Nardoni, que foi parar no cemitério. Temos o caso lá do Rolando Boldrini, que já estamos cansados de falar, que teve aquele fim trágico. Temos o caso de Joana, que vocês já estão sobejamente conhecidos. Há poucos dias eu estive em uma conversa com o juiz da corregedoria, e esse juiz me dizia assim: doutor, isto que o senhor está me falando, a maneira como o senhor está agindo, vai acabar no júri. Como querendo dizer, ó, ou o senhor vai matar a pessoa que está agindo dessa forma, ou essa pessoa vai matar o senhor. Mas passado não mais do que 2 semanas, eu ouvi uma reportagem do Celso Freitas na Record, em que ele foi visitar uma ala da penitenciária feminina, em que estão ali colocadas as mães que foram presas em face da alienação, em face de terem matado os seus pais, porque sofreram abuso sexual quando eram crianças. Essas mães foram entrevistadas, e elas disseram que a maior mágoa que elas têm é de não terem sido acreditadas. Elas falaram para a mãe e a mãe não acreditou. Elas falaram para a justiça e a justiça não acreditou. E elas continuaram sofrendo abuso sexual pelo pai. Mas elas cresceram, elas tornaram-se adultas, e aí finalmente elas mataram o pai. Uma delas diz que estava nu na cama com o pai quando ela o matou. Se vocês quiserem ver a entrevista, é só puxar lá no R7 e vocês vão encontrar isso daí. E essa mãe foi entrevistada, essa mulher foi entrevistada, e foi perguntado a ela: mas você não está triste, não sente arrependimento? Você agora está presa aqui? Ela disse: não, eu não estou arrependida. E eu me sinto muito feliz aqui nessa cozinha com as minhas panelas, porque ela ajudava lá na cozinha da penitenciária. Eu estou feliz porque quando eu sair daqui, eu tenho a certeza que lá fora eu não vou encontrar o meu pai para continuar abusando de mim. Eu devo voltar à corregedoria. E eu devo dizer a esse juiz corregedor que me fez essa observação, eu devo acrescentar a essa fala uma coisa: isso vai acabar em júri, se a justiça não mudar o seu foco. Mas não será o advogado que vai matar o seu ex-adverso, e nem o seu ex-adverso vai matar o advogado, mas o seu ex-adverso vai ser morta pelos próprios filhos ou filhas que eles abusaram. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. É necessário que o nosso judiciário tome um posicionamento sério, que tire o foco do pai abusador
tire até mesmo o foco da mãe que está denunciando e preste mais atenção e dê mais crédito à palavra da criança que está falando isto. Nesta mediação que eu provoquei e que foi feita, o pai disse a essa criança: olha, aquilo que disseram para você e que você disse lá na delegacia não é verdade. A jovem disse para esse pai: não foi eles que disseram para mim, foi eu que disse para eles. E aí então o pai pergunta: mas por que você não disse isso para mim antes? Ela disse: porque eu tinha medo e tenho medo do Senhor. Então, por medo, as crianças não falam para a mãe o que está acontecendo enquanto o abusador, o pai, está dentro de casa. Mas quando ele sai e elas se veem protegidas, elas falam. E quando elas falam, a justiça deveria dar a elas a credibilidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que o façam. Porque senão, nós continuaremos vendo todos os dias as manchetes nos jornais, ou na televisão, ou na internet, de uma criança que foi morta pelo abusador. Porque matando a criança, ele está não só eliminando a prova, mas ele estará também vingando da sua ex-mulher. Eu quero que vocês reflitam muito nisso. Eu oportunamente vou estar novamente falando com vocês e eu quero analisar com vocês bem friamente o texto da lei 12.318. E eu quero conclamar vocês que, na medida do possível, usem os deputados a quem vocês confiaram os seus votos, os senadores a quem vocês confiaram os seus votos, para que não aprovem a PL 4488. Este projeto de lei, ele tem por finalidade criminalizar a mulher que fizer a denúncia de que o pai abusou da filha. O Lula, por pior que ele seja, ele ainda fez um ato de hombridade quando ele foi sancionar a lei 12.318, porque lá já estava incluído um artigo no qual se previa uma pena de 2 meses a 2 anos de prisão para a mãe que assim o fizesse, e ele vetou esse artigo. Agora, reviveram em 2016 esse artigo e agravando ainda mais, elevando essa pena de 3 meses a 3 anos, o que implica dizer que se esta lei passar e uma mãe for condenada a 3 anos de prisão, ela perde o pátrio poder, porque o Código Civil estabelece que se o pai ou a mãe ficar preso por 2 anos, ele perde o pátrio poder. E é isto que estas associações de proteção a esses pais bonzinhos querem fazer com as mulheres. Eu sou bastante idoso, eu tenho muitos anos de vida, já passei por muitas coisas, tenho 40 anos de advocacia, porém eu nunca trabalhei com uma lei tão injusta, tão cruel, tão malfadada como a lei 12.318. E eu volto a dizer, eu não sei porquê, eu não sei onde Dr. Regis de Oliveira estava quando ele subscreveu essa lei.
eu tenho certeza que ele nem a leu, porque se ele a tivesse lido, ele não a teria subscrito. Fica aqui o meu alerta aos senhores, às senhoras, aos colegas advogados. Estudem melhor o que está por detrás da lei antes de exigir a sua aplicação. E eu quero voltar a dizer o que disse Dr. Mahatma Gandhi: quando uma lei não é boa, o melhor que eu faço é não obedecê-la. Eu não estou pregando aqui a desobediência civil. Não. Você pode desobedecer uma lei como advogado, enfrentando-a, enfrentando o judiciário, propondo todos os recursos possíveis e imagináveis que você saiba, e se você não sabe, procure saber, impedindo que o seu cliente, uma criança que não, indefesa, ela vá para o corredor da morte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Abaixo está aí o e-mail de doutora Patrícia Regina Alonso. Ela, juntamente comigo, temos estudado com muito afinco esta matéria durante esses 5 anos que nós estamos trabalhando nesta área. Eu não tenho por finalidade angariar clientes, não. Para dizer a verdade, aqui em meu escritório eu tenho apenas 2 casos dessa natureza. E eu não aceito pegar outro caso, exatamente porque eu estou ensinando como fazerem. E eu não peço que tirem de seus advogados, as mães que estão me ouvindo, não tirem os processos de seus advogados, mas levem a eles isso que eu estou passando para vocês. Alerte-os do perigo que os seus filhos estão correndo, para que eles façam o melhor possível e possam eles dormir com a consciência tranquila. Muito obrigado.